Bom dia a todos. É, eu vou então iniciar a gravação dessa aula, tá? Eu vou fazer por gravação para poder deixar disponível para as duas turmas, né? Então, essa gravação vocês vão poder assistir no período da aula, né? A partir da 1h30. E eu também vou estar à disposição de vocês nesse horário. Conforme vocês forem tendo dúvidas, eu fico disponível no chat para poder conversar com vocês, né? Além disso, eu também deixei disponível outros vídeos que vocês podem utilizar como apoio, né? Para um entendimento melhor. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar comigo que eu estarei à disposição de vocês no horário da aula, tá? Hoje a gente vai conversar sobre os métodos espectroscópicos, né, de absorção e emissão na região do UV visível. Especificamente hoje, nós vamos estudar os métodos atômicos, tá? Na nossa última aula presencial, nós discutimos sobre os métodos moleculares, né? Que é aquele onde a gente vai trabalhar mais na parte prática. E hoje eu vou falar sobre os métodos atômicos. Só relembrando, né? Não sei se vocês lembram desse slide daquela aula do absorção molecular, onde a gente fala sobre a questão da interação da luz com a matéria, né? E aí a gente precisa lembrar do conceito de fótons. Então, o que são os fótons? Os fótons nada mais são do que os chamados, né, de forma gentil aí, pacotinhos de energia, né? Então, o fóton basicamente é uma partícula de radiação eletromagnética, tem massa zero e energia HV, né? Onde o H é a constante de Planck e esse Vzinho com um lado meio torto é o que nós chamamos de frequência, ou seja, o número de oscilações do vetor campo elétrico por unidade de tempo, tá? Que normalmente será em segundos no sistema internacional. Daí a gente tira a equação de energia, né? Que energia é igual a HV, mas a gente pode mudar a forma de escrita transformando em Hc, ou seja, constante de Planck, vezes a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda, né? E essa forma aqui, para nós, acaba sendo mais interessante, porque nós temos muito interesse no comprimento de onda, né? Se a gente observar aqui na representação do campo eletromagnético, o comprimento de onda é exatamente a distância entre duas cristas, né, do vetor campo elétrico, ou magnético também, vai dar na mesma. Mas a representação é essa, tudo bem? E aí, só para a gente ilustrar, né, nós temos, né, aqui a diferença entre ondas mecânicas, né, elas são relativamente mais simples, e ondas magnéticas, eletromagnéticas, desculpa. Então, eles têm, né, um lado azulado que é magnético e o avermelhado que é o elétrico, tudo bem? Bom, então agora a gente vai começar a entender como que funcionam os mecanismos, né, de espectroscopia de emissão e de absorção atômica. O primeiro exemplo que a gente vai usar é o da espectroscopia de emissão, né? Então, o que a gente está falando numa espectroscopia? Primeiro, a questão da interação luz-matéria, ou seja, vai estar envolvida a nossa amostra, a matéria, e vai estar envolvida de alguma forma luz, tudo bem? A gente só precisa entender como que essa interação vai acontecer, né? No caso, a gente está falando de uma técnica que usa o princípio da emissão. Então, quando a gente fala do princípio da emissão, a gente está falando basicamente daquilo que a nossa amostra emite
E aí, se a gente está falando de uma técnica que usa o princípio de interação luz-matéria, eu estou falando sobre a emissão de luz, tudo bem? Então, o que que vai acontecer na espectroscopia de emissão? Nós vamos ter uma amostra, a gente vai submeter essa amostra, né? A gente vai fornecer para essa amostra energia. Essa energia, ela pode ser térmica, ela pode ser elétrica ou ela pode ser química, né? Daí deriva, né, o nome que a gente dá para a chamada quimioluminescência, ou seja, é a luz que a amostra acaba emitindo por uma reação química, tá? Quando a gente fornece energia na forma de calor, ou forma elétrica, ou química, o que que vai acontecer? A gente está fornecendo energia para a nossa amostra, tudo bem? E aí a mesma ideia, não sei se vocês lembram, do chamado teste de chama que a gente fez em análise química qualitativa, né? Lembra o que acontecia naquela técnica? Naquela técnica, a gente fornecia energia para nossa amostra na forma de calor, para isso a gente precisava do bico de Bunsen. Bom, quando a gente fornecia essa energia, o elétron da camada de valência do nosso metal, ele ia para o seu estado excitado. Só que vocês lembram, não é a forma estável da nossa espécie. Então, qual que é a tendência? É que esse elétron retorne para o seu estado fundamental. Quando ele retorna para o estado fundamental, ele vai devolver a energia que ele recebeu. E ele acaba devolvendo na forma de luz. A mesma coisa acontece, e na verdade o teste de chama é uma espectroscopia de emissão, né? Vai acontecer aqui. Então, eu vou fornecer energia para a amostra na forma de calor. Os elétrons da camada de valência vão ser excitados para uma camada superior. Só que essa forma não é estável, então o que que ele vai fazer? Ele vai retornar. Quando ele retornar, o que que vai acontecer? A nossa espécie vai emitir luz. O que eu vou, em termos de equipamento, fazer de medida nessa análise é o tipo de comprimento de onda que está sendo emitido e a intensidade, porque aí eu vou conseguir relacionar com a concentração que eu tenho de um determinado analito, tudo bem? E aqui a gente pode verificar esse mecanismo por esse diagrama, né? Ele está mostrando basicamente o quê? O nosso estado fundamental do elétron e uma camada, duas camadas acima. Então, o que que acontece? Eu forneço energia, o elétron vai e pula para os orbitais superiores. É lógico, gente, que eu não estou falando só de um processo que envolve um único elétron, né? A gente está falando de uma amostra, né, que vai receber diferentes quantidades de energia, então a gente pode ter outros processos, tá? Não somente de um orbital fundamental para um superior, pode ser para dois, três, até mais, né? Aí vai depender da espécie também. O que que vai acontecer? Esse elétron aqui, ele não é estável, então o que que ele vai fazer? Ele vai retornar para o seu estado fundamental. Quando ele retornar para o estado fundamental, ele vai liberar uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia, né, essa aqui é a equação de energia, ela vai ser específica dessa transição. Se ela vai ser específica dessa transição, ela vai ser específica também com relação ao comprimento de onda. Tudo bem? Se eu tiver mais elétrons, né, que vão estar pulando do fundamental para orbitais superiores, eu posso ter outras transições. Então, eu posso ter uma transição do orbital 2 indo para o zero, eu posso ter uma transição intermediária, né, indo do 2 para o orbital 1. É óbvio que depois esse elétron, de certa forma, ele vai retornar. Então, aqui ele só fez um pit stop, né? E aqui ele retorna finalmente para o seu estado fundamental, tudo bem? Ou ele pode vir direto. Independente dessas formas, percebam, eu tenho sempre energias diferentes. Se eu tenho energias diferentes, eu vou ter comprimentos de onda diferentes. E aí, o que que vai acontecer?
eu vou gerar, né, um espectro de emissão, tá? Então, aqui é a potência de emissão por comprimento de onda. E para essa espécie específica que eu estou analisando, eu verifico que ele tem 3 comprimentos de onda de emissão. Tudo bem? Percebam que esses picos, eles são mais finos, né? Em relação à técnica molecular, e essa é uma diferença que tem que estar bem clara para vocês. Como aqui a gente está falando de espécies atômicas, né? Os comprimentos de onda, onde vai acontecer esse processo de transição eletrônica, eles são muito bem definidos, né? Eles são, como que eu posso dizer? É uma energia única, um comprimento de onda único, então a gente vai ter sempre picos finos. É diferente do espectro molecular, que é aquela banda, né, enorme que a gente viu, porque no molecular são muitas transições. A gente está falando de uma molécula, né? E a gente está falando de transições de orbitais de diferentes espécies. Então, o que vai acontecer é que isso vai se refletir numa absorbância em vários comprimentos de onda, né? Onde a gente acaba utilizando aquele que é o ponto mais alto, né? Que é onde deu a maior absorbância. No caso da espectroscopia atômica, gente, o espectro ele é muito diferente nesse sentido. Ele tem bandas mais finas, porque a gente está falando de uma espécie única, com características únicas, e aí é algo que tem que ficar claro, é característico da espécie. Então, gente, um espectro de emissão, e a gente vai entender que o de absorção também atômico, ele é praticamente um RG da nossa espécie, né? Cada elemento químico terá, né, um comportamento diferente nesse sentido, né? E aí eu vou conseguir identificar justamente por esses comprimentos de onda que ele está ou emitindo ou absorvendo. Vocês vão ver que o ponto, né, o comprimento de onda é sempre o mesmo. Tudo bem? E aí a gente tem a espectroscopia de absorção. Então, o que vai acontecer na espectroscopia de absorção? A ideia da espectroscopia de absorção, em termos de mecanismo de análise, ele é muito parecido com o de absorção molecular. Lembre-se, na molecular a gente tinha amostra, a gente jogava uma radiação incidente e depois analisava o que era transmitido, ou seja, o que passou pela amostra sem ser absorvido. Naqui a gente vai trabalhar da mesma forma, só que agora a gente vai fazer uma análise atômica, né? Então a gente vai jogar radiação em cima de um átomo e ver o que ele absorve, definindo o que ele deixou passar. Então, a gente vai, na verdade, verificar o que ele deixou passar de radiação, e a partir desse dado é que a gente vai ver o que ele absorveu. Lembra? É a mesma ideia da técnica molecular. Se a gente olhar o diagrama de energia, a gente vai ver o quê? Que do estado fundamental, eu joguei radiação e houve excitação. Na absorção, eu quero exatamente isso. Eu quero saber que energia foi essa, né? É diferente de emissão, né? Na de emissão, eu primeiro excitava para depois ver o resultado. Aqui não. Aqui eu não preciso ver qual vai ser o retorno do elétron. Eu só preciso saber esse pulo aqui, ó, tá? Que energia foi envolvida e, portanto, qual comprimento foi envolvido. Então, aí o que eu vou ter no final? Um espectro de absorção por comprimento de onda, e eu vou ter os comprimentos de onda onde a minha espécie teve a absorção. Tudo bem? E aí, só para efeito de comparação, e a gente vai discutir isso mais para frente, numa aula específica, os fenômenos de fotoluminescência, que é um pouquinho diferente, né? Porque o que vai acontecer na fotoluminescência? Eu vou jogar radiação em cima da amostra, parte dessa radiação vai ser absorvida,
a outra parte vai ser transmitida. Só que aqui há uma questão. Eu vou ter, além da radiação transmitida, uma radiação que a amostra vai emitir, né? Que vai ser a chamada luminescência, né? E isso vai acontecer para algumas espécies, né? Então é uma característica da espécie. Nem todas as espécies possuem esse fenômeno de luminescência. Então, o que vai acontecer em muitos casos? E a gente vai poder utilizar isso também como forma de análise. Eu fornecer energia, por exemplo, no ultravioleta, que eu não estou enxergando a luz, né? A amostra recebe essa energia no ultravioleta e como são várias transições que estão acontecendo, né, entre os seus níveis energéticos, o que vai acontecer é que parte dessa energia ela vai ser dissipada na forma de outros comprimentos de onda, tá? E esses outros comprimentos de onda, primeiro, né, eles vão ser emitidos para todos os lados, e eles normalmente vão ser na região do visível. Então percebam, eu excito a minha espécie no ultravioleta e ela vai emitir no visível. Como visível é a região das cores, eu vou ter fenômenos como esse aqui. Então a minha espécie ela vai luminescer. Se a gente olhar aqui, por exemplo, nessas cubetas, né, a gente tem, olhando aqui, né, na imagem por cima, a gente vê que não tem, eu não consigo enxergar a luz que está atravessando a cubeta. Eu só enxergo na hora que ela encontra a amostra. Quando ela encontra a amostra ela vai começar a emitir no visível. Então eu consigo enxergar onde a radiação está passando, né? Então, gente, essa é uma técnica interessante que eu posso usar também para fins qualitativos e quantitativos, tá? A gente vai ter uma aula para discutir isso especificamente, tá? Então, hoje é mais para só complementar os tipos de medidas espectroscópicas que nós temos. O nosso foco hoje vai ser somente na emissão e na absorção. E aí a gente começa a ver alguns exemplos um pouco mais reais, né? Então, vamos ver como funcionam os espectros de emissão, né? Para isso, a gente vai utilizar o exemplo do sódio, né? E aí, o sódio, eu estou colocando aqui para vocês, então, um diagrama de energia do sódio. A gente tem o seu estado fundamental 3S e os estados 3P, 4P e 5P, que envolvem as transições de emissão. Tudo bem? Percebam, nesse processo de emissão, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha espécie indo para o estado excitado, e após o decaimento, ou seja, o retorno para o estado fundamental, a minha espécie vai liberar uma energia luminosa, um determinado comprimento de onda, certo? Olha só que interessante o que acontece com o sódio. Quando eu faço a excitação do sódio, eu vou ter elétrons que vão migrar para a camada 3P, 4P, 5P. Tudo bem? Obviamente, não é a forma estável do sódio, então qual que é a tendência é ele retornar. Olha só que interessante. No caso do sódio, o elétron que foi para o 5P, ele retorna para o 3S, emitindo em 285 nanômetros. Do 4P para o fundamental, 330. E do 3P para o 3S, 590 nanômetros. O que eu quero dizer com isso, gente? Isso aqui é o que acontece com o sódio. É definido para o sódio, já foi estudado, já está estabelecido. O sódio se comporta dessa forma. Toda vez que eu fizer uma análise, né, que tiver o sódio, eu vou ter como resultado essas três transições. E olha só que interessante, 285 nanômetros e 330, eles pertencem à região do ultravioleta, ou seja, eu não enxergo essa radiação que o sódio está emitindo, mas 590 é do visível. O mais interessante fica agora, porque vocês lembram qual era a cor do sódio
no teste de chama era um amarelo. Esse amarelo deriva deste comprimento de onda, 590. Então, quando a gente fazia o teste de chama e viu o amarelo, o nosso detector, que era o olho, que no caso é o olho, ele só enxerga o visível. Então, a gente só enxergava esse comprimento de onda, né? Lógico, agora com uma técnica instrumental, o meu instrumento ele consegue ver todas essas transições. Então, gente, isso aqui é o que explica o que está acontecendo no sódio. O que acontecia com o sódio quando a gente fazia o teste de chama. Então, eu excitava a minha espécie, né? Através de energia térmica, e aí ele emitia essa radiação. Eu só enxergava essa. Agora, com o instrumento, a gente consegue enxergar mais. Tudo bem? E aí, nós temos também os espectros de absorção. E a gente vai usar o do sódio também. Olha só que interessante. O processo de absorção nada mais é fornecer energia luminosa e fazer essa transição do estado fundamental para o estado excitado. Percebam, gente, usando o mesmo exemplo aqui do sódio. Se vocês observarem, a espécie é a mesma, não é? A distância entre o estado fundamental e os estados excitados são os mesmos, não mudam. Ora, se o caminho que o elétron precisa percorrer é o mesmo tanto para absorção quanto para emissão, o que eu posso concluir? Que o mesmo comprimento de onda ou a mesma energia que eu tive na hora que ele emitiu, vai ser a mesma energia que ele precisa para absorver. É a mesma. Ou seja, gente, vão ser os mesmos comprimentos de onda que vão aparecer na absorção. 285, 330, 590. E isso é fantástico, porque independente da técnica que você vai usar, absorção ou emissão, a questão dos comprimentos de onda para essas transições eletrônicas são as mesmas, porque a espécie é única, as distâncias entre esses níveis são únicos e, portanto, vão ser os mesmos comprimentos de onda. Então, o meu espectro de absorbância, ele vai ser igual ao de emissão, no sentido de os locais que eu vou ter, né, os comprimentos de onda que eu vou ter, tanto absorção quanto emissão. Tudo bem? E aí, para ficar mais claro isso, a gente pode usar as linhas espectrais por imagem, né, da espécie do sódio. Então, aqui em cima, eu tenho as linhas espectrais em absorção, ou seja, eu estou passando tudo isso pelo sódio e ele está absorvendo essas transições. Tudo bem? Certo? Se vocês verificarem onde está escuro, é porque o sódio absorveu, certo? Se eu for fazer a medida de emissão do sódio, o sódio vai emitir só esses fiozinhos aqui, ó. E olha só que interessante. Aqui eu não consegui fazer essa animação, mas se você observar bem, se eu colocar essa imagem em cima dessa, elas se complementam. Porque a mesma linha espectral de absorção vai ser a de emissão. Tudo bem? E aí eu posso montar isso para praticamente boa parte dos elementos, né? Os mais recentes é mais difícil, até por conta da estabilidade deles. Mas, ó, para a maioria dos elementos eu já tenho o espectro de emissão ou absorção definidos. Tudo bem? E aí, entendendo agora como funcionam as técnicas, né, em termos de mecanismo, a gente precisa entender como que vai acontecer no instrumento, né? Como que são as análises em si. Então, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender para trabalhar nas análises atômicas
é que a nossa espécie, ela vai ter que estar na forma, primeiro, atômica, né? Átomos livres. E quando eu falo átomos livres, gente, eu estou falando deles distantes um dos outros, né? Até para evitar interferência. Se a gente pensar nos três estados fundamentais da matéria, né, sólido, líquido e gasoso, o gasoso é aquele que nos permite uma maior distância entre as espécies. Então, o ideal, quando a gente vai trabalhar por absorção ou emissão atômica, é que os nossos átomos estejam na forma gasosa, tudo bem? Para isso, nós vamos precisar trabalhar com a solução, inicialmente com uma solução, tudo bem? E a gente vai ter que fazer essa solução passar por um processo de volatilização ou, né, de nebulização. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa amostra, transformar isso em um jato gasoso, é como se fosse um spray, tá? Ou seja, eu vou aumentar a superfície de contato, vou aquecer esse sistema num processo que a gente chama de dessolvatação e vou continuar secando até que ele fique na forma de um aerosol, ou seja, com partículas, né, sólidas. E vou continuar aquecendo. O que que vai acontecer? Ele vai do seu estado, né, sólido para imediatamente líquido e gasoso, tá? E aí, esse processo, né, de volatilização, eu vou ter os átomos livres. Também posso ter isso para moléculas e posso ter isso para íons. Mas hoje, vocês vão ver que existem outras técnicas, né, que a gente vai poder utilizar dessa forma. Mas hoje, nós vamos falar de átomos livres, tudo bem? E aí, para a gente já começar a se acostumar com as diferenças e características parecidas, né, entre absorção e emissão, então aqui a gente tem um diagrama de blocos, né? Então, gente, só para ficar claro, né, como que vai funcionar as duas técnicas. Vamos observar primeiro o emissão atômica, tá? E aí eu coloquei aqui do lado, né, uma representação bem simplista. Então, o que que eu vou fazer na emissão atômica? Eu vou aquecer a minha amostra numa chama para ela emitir, certo, luz. E essa luz vai ser, né, dividida depois no monocromador e vai chegar no detector, tudo bem? Por quê? Porque na emissão eu só preciso fornecer energia na forma de calor e a própria chama vai ter a luz que vai ser gerada. E olha a absorção atômica. Na absorção atômica, eu tenho a chama também, tá? Mas percebam, a chama nos dois casos, além, é claro, da questão de fornecer energia para a amostra no emissão, ela vai ter uma outra função, que é o quê? Fazer com que a minha amostra vá para o estado gasoso. Então, a chama, ela tem a função, e nesses dois casos, de levar a nossa amostra para o estado gasoso, tanto na absorção atômica, quanto na emissão. Na emissão, a amostra também tem que estar no estado gasoso. Então, a chama vai funcionar nas duas técnicas para isso. Só que no absorção atômica vai ser só isso, tudo bem? Então a chama só vai ter essa função. No caso da emissão atômica, a chama vai ter a função de, primeiro, deixar a amostra no estado gasoso, segundo, promover excitação eletrônica. No absorção atômica, a chama vai ter a função de deixar a amostra no estado gasoso, tudo bem? Por quê? Porque, como aqui é um processo de absorção, eu vou ter que fazer passar por essa chama, onde está a minha amostra, na forma gasosa, uma radiação. Por que uma radiação? Lembra que na absorção a gente vai jogar luz na nossa amostra para ver quais comprimentos de onda ela está absorvendo, quanto ela está absorvendo. Então é isso que a gente faz. Então,
só para efeito de, vamos dizer assim, ficar mais claro, é a mesma ideia da absorção molecular, só que a gente troca na absorção molecular essa chama por uma cubeta com amostra. É a mesma ideia, tá? Só que aqui, como é atômico e eu preciso ter os átomos bem, vamos dizer assim, distantes uns dos outros, eu preciso mudar a forma como a minha amostra vai ser colocada no instrumento, tudo bem? Mas o restante é igual. Então, eu vou usar uma lâmpada. A gente já vai discutir como que é essa lâmpada. Ela vai jogar radiação na minha amostra. E aí eu vou ter depois a separação dessa radiação e o detector, tudo bem? E aí, se a gente observar, olha só as diferenças, né, para absorção e emissão. Nos dois, a gente vai ter o atomizador, que é onde vai ser o processo de queima, né, e de deixar a nossa amostra no estado gasoso. Mas no absorção, a gente vai ter uma fonte. No emissão, não tem fonte, tá? No absorção atômica, eu tenho a medida da radiação que eu estou jogando na amostra e da radiação que passou pela amostra, que está vindo da amostra. Na emissão, eu só tenho radiação que vem da amostra, tudo bem? Nos dois casos, a gente vai ter um monocromador, né? Ele vai ser importante para qualquer técnica espectroscópica, e um detector, tudo bem? No caso da absorção atômica, a gente ainda tem essas possibilidades de atomização que eu vou explicar mais para frente. Então, agora, falando especificamente, né, agora da técnica instrumental de emissão atômica, o ICP-OES, que é com plasma indutivamente acoplado. Então, gente, a técnica, ela é relativamente simples, tá? Então, basicamente, o que que a gente faz? A gente tem uma bomba peristáltica, ela vai sugar a nossa amostra, que já tem que estar pronta em solução, dissolvida, bonitinha. A gente vai jogar essa solução através de um spray, né? Para uma região onde vai ter a entrada também de gás argônio, tá? A ideia da entrada do gás argônio é, primeiro, favorecer a formação do spray, e segundo, que o argônio ele vai ser usado para o plasma, que é a nossa chama, tudo bem? Então, ele vai ter essa câmara, onde ele vai ser transformado, né, em um spray para um aerosol e depois para a espécie, né, na sua forma gasosa. Aqui é onde começa o processo de aquecimento, e aí ele finaliza indo para nossa, onde está a nossa chama de plasma, tá? Então, gente, só para ficar mais claro, né, o plasma ela é uma mistura gasosa, condutiva, com alta concentração de cátions e elétrons, né? E a gente costuma usar o ICP, que é o plasma acoplado indutivamente, certo? Quando a amostra chega aqui no plasma, a gente vai ter a emissão de luz, obviamente que vai emitir luz para todos os lados, né? Isso não vai ter controle, mas aí quem vai fazer a seleção de um determinado feixe, para que aí a gente consiga separar os diferentes comprimentos de onda, vai ser o monocromador, tudo bem? E em seguida ele vai ser lançado para um detector para verificar quais são os comprimentos de onda que estão vindo daquela amostra. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o sistema de funcionamento do emissão atômica. E aí a gente já vai pular para a absorção atômica. A gente vai trabalhar, vai discutir um pouquinho sobre chama e sobre forno. Tudo bem? Bom, a técnica mais usada, gente, é a de chama, tá? Ela é mais antiga e costuma ser mais barata no sentido instrumental, tá? Lógico, hoje em dia, né, o mais atual é o de forno, porque nos facilita, principalmente no preparo da amostra, mas é inegável que o de chama, por ser mais antigo, ele vai ser mais encontrado aí nos laboratórios, tá? Então, o que que a gente tem?
a gente tem, né, a peça que é importante, que é onde é gerada a chama. A nossa amostra, ela é sugada, tá? Ela vai para um nebulizador, que é para formar o spray. Aí esse spray, ele vai já num processo de secagem, tá? Obviamente, aqui dentro também já vem o combustível e o oxidante, que é a mistura gasosa, que a gente vai usar para a chama. E aí a amostra, ela vai sair junto com a chama. E ela sai bem assim, tá? Ela é bem assim, ela é um filetinho de chama, tudo bem? E aí nós vamos ter uma fonte de radiação, ou seja, nossa fonte de luz, vai jogar luz sobre essa chama para ver o que vai ser absorvido, né, por nossa amostra. O que passar sem ser absorvido vai para o monocromador, né, para ser separado tudo e depois para um detector, certo? Aqui, gente, é só para mostrar como que é a peça, né, de atomização, né, nebulização e atomização. Então, a gente tem, na verdade, uma câmara, né, de nebulização, e isso aqui, gente, ele fica girando para poder justamente criar essa névoa, né? E a amostra, ela é sugada por essa tubulação, tá? Aqui só está mostrando as peças separadas, tá? Mas isso aqui vem tudo acoplado aqui dentro, certo? E aí, gente, junto com a névoa, vem também a nossa mistura gasosa. Percebam que eu tenho várias misturas gasosas e isso vai depender do tipo de amostra que eu vou analisar, tá? Por que, gente, isso é importante? Porque se eu forneço muita energia para uma amostra, ou seja, uma temperatura muito alta, dependendo da espécie, eu não vou só ionizar ela, ou eu não vou só excitar, eu vou ionizar. E eu não quero a ionização, porque a ionização eu vou perder o elétron. E eu não quero que isso aconteça. Lembra? O que a gente quer que aconteça? A gente quer simplesmente que a nossa espécie vá para um estado excitado. A gente não quer perder o elétron, porque senão vira um íon e o íon não vai emitir luz. Tudo bem? E aqui, gente, o forno de grafite, né? Eu mostrei essa imagem super complicada, né? Só para vocês terem ideia de como que é a estrutura, né? E para quem quiser fazer engenharia em química ou outra engenharia, vai ter que saber lidar com esses desenhos bem complicados, tá? Mas basicamente, gente, aqui é a estrutura de um forno de grafite, né? Que é o que a gente usa para aquecimento térmico. E aqui nesse pedacinho aqui é onde a gente tem o forno de grafite, tá? O feixe de luz, ele vai fazer o quê? Ele vai atravessar esse forno de grafite, tá? Obviamente que aqui onde vai passar luz não tem grafite, né? Na verdade, o que vai ter é um quartzo especial que resista a essas condições que o tubo vai sofrer, certo? O tubo, ele é parecido com isso, tá? Então, ele é um tubo, né? E ele tem uma plataforma. Essa plataforma, que ela fica dessa forma, né? A gente vai colocar a nossa amostra. E sabe o que é mais interessante? A nossa amostra aqui, ela pode ser colocada em solução, ela pode ser colocada sólida também. Por isso que facilita um pouco a questão do preparo da amostra. Tudo bem? E aí, como que vai funcionar? Né? A gente tem alguns processos, né, dos atomizadores eletrotérmicos, né, que é o caso do forno de grafite. Então, a gente vai colocar a nossa amostra na plataforma e a gente vai fazer passar um gás, tá? Que é um gás que tem como objetivo ir retirando o solvente, né, da nossa amostra, caso ela esteja na forma líquida. E esse sistema ele começa a aquecer já, só que com uma temperatura um pouco mais baixa. No final, o que, que a gente vai ter? Um resíduo sólido, ou seja, todo o solvente foi embora, certo? Depois, a gente vai para o processo de pirólise. No processo de pirólise, a gente vai remover a matriz da nossa amostra. Então, por exemplo, se é uma amostra que tem compostos orgânicos, essas coisas, a gente vai decompor isso para ficar só com aquilo que é inorgânico, então, dos metais que a gente quer analisar. Então, a gente vai vir e vai aumentar a temperatura. Para quê? Para sobrar o que?
as cinzas. Lembra de cinzas de química dos alimentos? Então, aqui é mais ou menos a mesma ideia, é deixar sobrar só as cinzas. Só que para isso a gente tem que aumentar ainda mais a temperatura. E por último, a atomização. Agora a gente já tem o nosso analito de interesse. A gente interrompe o gás de proteção, porque agora a gente quer que esse material fique dentro do tubo. E aí a gente aquece para obter no final a chamada nuvem atômica. E aí o feixe de luz ele vai passar nesse sentido. Tudo bem? E aí só para vocês verem como que fica, né? Por fora com aumento de temperatura, né? Então aqui não dá para ver muita coisa, aqui dá para ver levemente avermelhado e aqui já aquele amarelo incandescente. As fontes de radiação. Então, gente, as fontes de radiação que a gente tem, né? Basicamente, a gente está falando, né, das lâmpadas, né, que vão emitir o espectro que a gente quer que passe por a nossa amostra. Nós temos dois tipos, a lâmpada de cátodo oco e a lâmpada de descarga sem eletrodos, tudo bem? O mais comum, gente, é a lâmpada de cátodo oco, que é o que eu vou explicar com um pouco mais de detalhes, tá? A lâmpada de descarga sem eletrodos, né, basicamente ele não possui um eletrodo, né? E ele é energizado por radiofrequência ou micro-ondas, tá? Essa é a diferença entre os dois. Como o cátodo oco ele é bem mais utilizado, eu vou focar nele, tudo bem? Essa é a estrutura básica de uma lâmpada de cátodo oco, tá? Então ele é assim como está aqui na imagem, ele é de vidro, né? A sua estrutura principal. A gente tem um anodo, por onde vai ser dada a descarga elétrica, um catodo, e esse catodo ele é bem importante. Aqui dentro a gente vai ter um gás inerte, normalmente argônio ou neônio, e aqui, ó, especificamente, a gente vai ter a nossa janela óptica, que é a janela que vai permitir com que a radiação daqui se dirija em direção à amostra, tudo bem? No caso, à chama que contendo a amostra ou ao forno de grafite contendo a amostra, tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui, gente, para vocês entenderem como que é o mecanismo, né? Esse catodo, ele um catodo de um material especial, tá? Já vou explicar por quê. Basicamente, o que acontece aqui dentro é o seguinte: nós vamos ter, num primeiro momento, a ionização do gás inerte, ou argônio ou neônio. Tudo bem? Então, se a gente observar aqui, a gente vai ter uma diferença de potencial, uma descarga elétrica aqui, né, dada entre o anodo e o catodo. Isso vai fazer com que alguns átomos do meu argônio ou neônio, no caso aqui é o neônio, exemplo, vá ser energizado, no caso ionizado, né? Então ele vai do seu estado zero para o seu estado mais. Só que acontece, nessa forma ionizada, ele fica extremamente instável e acelerado. Então o que vai acontecer? Esse neônio, né, dessa forma ionizado, ele vai ficar enlouquecido dentro desse tubo, batendo em todos os lugares. E um lugar que ele vai bater especificamente é no catodo. Então ele vai bater na estrutura do catodo, e quando ele bater na estrutura de catodo, ele está tão energizado que ele vai arrancar um átomo do caso, do material que compõe esse catodo. Tudo bem? Então, olha só que interessante. Com essa técnica, eu faço com que o meu metal que estava no estado sólido, quando eu arranco um átomo, só um átomo da sua superfície, eu vou ter ele agora na forma gasosa. E por que é interessante ter ele na forma gasosa? Ora, porque agora esse metal na forma gasosa vai estar na presença do neônio, que
aqui está super agitado. Então, o que, que vai acontecer? O neônio vai colidir com esse metal, fazendo com que, de certa forma, eu esteja fornecendo energia para esse metal. E quando eu estou fornecendo energia para esse metal, o que, que vai acontecer? Ele vai excitar. Então, ele vai para o seu estado excitado. Ora, qualquer espécie que recebe uma energia para ir para o estado excitado, o que, que vai acontecer? Essa energia vai ser devolvida na forma de luz. Então, a minha espécie volta para o seu estado fundamental, só que a troco do quê? Da devolução da energia que ele recebeu. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai emitir luz. Quando ele emitir essa luz, essa vai ser a energia, ou a luz, né? A mesma coisa, que vai em direção à nossa chama, ou ao nosso forno. Tudo bem? E por que que eu falei que o metal aqui ele é muito importante, gente? Porque, ora, na absorção atômica, para eu saber que espécie está na minha amostra e quantificá-la, eu preciso jogar um espectro que seja específico daquela espécie. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira analisar cobre na minha amostra. Então, eu vou ter que usar uma lâmpada de cátodo oco de cobre. Que, na verdade, não é a lâmpada em si que é de cobre, mas o cátodo é feito de cobre. Ou seja, todo esse processo desse metal que eu falei aqui, numa lâmpada que é de cobre, todo esse processo vai acontecer com átomos de cobre. Então, qual luz que ele vai emitir? Luz específica do cobre. Ora, nós já discutimos, qualquer espécie que emite um determinado comprimento de onda vai também absorver o mesmo comprimento de onda. Então, se a minha amostra que tiver aqui na frente absorver esses comprimentos de onda que a minha lâmpada de cobre emitiu, significa que eu tenho cobre na minha amostra. E pela quantidade que ele vai absorver, eu consigo dizer o quanto eu tenho de cobre na minha amostra. O que nos leva à seguinte conclusão: para cada analito que eu vou analisar, né, no absorção atômica, eu vou ter que usar a sua lâmpada específica. Tudo bem? E aí você fala assim, ah, mas isso é muito complicado. Mas pensem, gente, isso é muito interessante do ponto de vista de sensibilidade. Por quê? Eu estou jogando radiação em cima de uma amostra onde uma única espécie é capaz de absorver. Então, se eu tiver cobre e outras espécies, as outras espécies que seriam interferentes, elas não vão interferir tanto. Por quê? Porque elas não absorvem aquela radiação, só o cobre. É lógico que nem tudo é perfeito, existem outras condições que atrapalham, né? Mas só de tirar essa questão de uma lâmpada ser específica para uma espécie, isso já melhora muito a nossa sensibilidade, tudo bem? E isso vai afetar em outros dados estatísticos nos resultados finais de análise, tudo bem? E aí, é lógico, né? Quando a gente precisa fazer uma análise de mais espécies, o que, que a gente vai precisar ter? Mais lâmpadas. Então, aqui é a estrutura, né, de um equipamento de chama. Então, aqui tem as várias lâmpadas. Aqui é onde vai ser feita a formação da chama e aí a radiação vem nesse sentido, tá? Esses que não estão no mesmo sentido da chama, não esqueçam que aqui normalmente o pessoal usa espelhos para poder direcionar essa radiação para essa chama, tudo bem? E aqui, não sei se vocês enxergam essa tubulação, é onde a gente coloca a nossa amostra para ser sugada, tudo bem? E por fim, gente, como eu falei para vocês, nem tudo é perfeito, né? Embora a química seja maravilhosa, ela não é perfeita. Então, a gente também tem interferências, tá? Então, quais são os principais tipos de interferência que a gente tem? A gente tem interferência química,
A interferência química, gente, ela é bem complicada no sentido que alguns compostos que são formados na chama, eles acabam tendo um pouco de dificuldade de se decompor até a espécie atômica no estado gasoso. E isso tende a diminuir a quantidade de amostra, né, excitada na nossa chama. Então, por exemplo, espécies que formam carbonatos, e esse carbonato precisa de uma temperatura muito alta para se decompor. Então, isso acaba gerando problema de diminuir a quantidade de analito na chama, tá? Interferência de ionização é aquilo que eu já discuti com vocês, né? Quando a chama é muito alta, o analito ele recebe uma energia não só para excitar, mas para ionizar. A gente não quer ionização, porque íon não emite luz, tudo bem? Interferência de matriz é uma das principais que a gente tem, porque a interferência de matriz ela está relacionada à forma como a amostra está originalmente. Então, por exemplo, uma amostra a gente preparou e ela está muito viscosa. Então, essa viscosidade vai ter impacto no momento em que o equipamento estiver fazendo a nebulização. Pode ser que as gotículas, né, na névoa não sejam tão pequenas quanto deveriam ser, e isso pode ter um impacto na quantidade e na forma como eu vou ter o resultado final, tanto da minha amostra e principalmente da amostra em relação aos meus padrões, né? Então aí vai ser uma questão que a gente vai precisar sempre pensar que os nossos padrões têm que ser iguais, né, em termos de matriz, à nossa amostra, né? Só que a gente sabe que às vezes isso não é fácil, então a gente precisa ver alternativas, né, para deixar o mais próximo. E para isso a gente vai ter que avaliar sempre a questão da interferência de matriz. Por último, embora raro, mas é possível, algumas espécies, né, podem ter as mesmas, boa parte, tá? Não todas, linhas espectrais de emissão e de absorção, tudo bem? E isso pode acontecer, tá? Então, por exemplo, não são todas as linhas espectrais, mas existem alguns casos onde dois elementos têm, praticamente boa parte das linhas espectrais iguais. Então, isso pode gerar uma confusão na análise de dados. Então, isso a gente chama de interferência espectral. Tudo bem? Então é isso, gente. Era isso que eu queria discutir com vocês, tá? Então eu fico aí à disposição para tirar as dúvidas. Eu peço que vocês, antes, né, de levantarem suas dúvidas, assistam essa aula, obviamente, e os vídeos que eu coloquei para vocês como apoio, porque às vezes alguma coisa que não ficou claro na minha fala pode facilitar na fala da outra professora, tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado.